Pessoal, o Fluminense ganhou concorrência, né, pelo Nino. Depois do Palmeiras, agora foi a vez do Cruzeiro demonstrar interesse pelo ex-zagueiro do Fluminense. A ESPN trouxe a informação ontem de que o Zenit definiu o preço para poder vender o Nino, algo em torno de 10 milhões de euros, é o dobro do que o Fluminense recebeu quando vendeu o zagueiro lá depois da Libertadores de 2023, daí em torno de 63 milhões de reais. E, segundo a reportagem, o Cruzeiro é o novo interessado no zagueiro Nino. O Cruzeiro que tem uma proposta para vender o seu zagueiro Jonatas Jesus, jogador de 21 anos, pelo mesmo preço, 9 milhões de euros, valor fixo, mais 1 milhão de euros por bônus. E o Fluminense, né, é nesse momento o favorito para ficar com o Nino, porque o Nino já revelou, né, a algumas pessoas próximas, que o desejo dele, a prioridade dele, caso volte para o Brasil, é jogar no Fluminense. Mas o Cruzeiro tá na parada, o Palmeiras também tá na parada, tá muito interessado na contratação do Nino, e o Fluminense tem concorrência forte. Por quê? Porque segundo a reportagem, embora o Nino dê preferência para o Fluminense vai tentar pechinchar, vai tentar conseguir um desconto nesses 10 milhões aí. E a gente sabe que tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras hoje, os dois têm condições de chegar e comprar o Nino por 10 milhões ou até mais, né? E se a exigência for pagamento à vista, eles também têm condições de fazer o pagamento à vista. Então, enquanto o Fluminense provavelmente vai chegar lá pedindo desconto com carnê de Casa Bahia para poder, né, levar o Nino, a concorrência vai chegar com dinheiro para pagar à vista. Então, não dá para o Fluminense, gente, ficar esperando Copa do Brasil para poder começar a se movimentar, para apresentar proposta, principalmente quando a gente se refere a um zagueiro da qualidade do Nino. Ele deu prioridade para o Fluminense, mas o futebol é muito dinâmico. Hoje, você está perto de acertar com um clube. Na virada da noite, você já está vestindo a camisa do outro, está sendo apresentado. Então, o futebol é muito dinâmico. E essa história de, dou prioridade, eu amo o time tal, eu adoro... Quantas vezes a gente já viu jogadores, né, se declararem ao Fluminense e daí um tempo irem jogar num rival, beijar o escudo, falar que era torcedor do rival desde criancinha e ignorar o Fluminense. A gente já viu vários casos assim, vários casos. Essa semana mesmo, né, o Diego Souza, que é um jogador formado no Fluminense, o Diego Souza fez uma postagem no Instagram dizendo que estava torcendo pro Coutinho brilhar no jogo do Fluminense com o Vasco na quinta-feira. Um jogador formado no Fluminense, que quando saiu do Fluminense, até teve uma saída turbulenta, né, naquela primeira passagem dele pelo Fluminense, foi pro Flamengo, marcou gol em Fla-Flu, foi lá no Alambrado provocar a torcida do Fluminense. Então, assim... fora outros jogadores, né? Fora outros jogadores aí que a gente pode citar aqui, né? O próprio Luiz Henrique tava doido para voltar pro Fluminense em 2024. Acabou indo jogar no Botafogo e deu 2 títulos pro Botafogo. Hoje é super identificado com o Botafogo. A imprensa, quando se refere ao Luiz Henrique, se refere mais como ex-jogador do Botafogo do que como ex-jogador do Fluminense. Então o futebol é muito dinâmico. Hoje você dá prioridade para um time, amanhã você tá jogando no outro, no rival. Então, assim, o Fluminense não pode ficar esperando Copa do Brasil, ficar esperando nada. O Fluminense tem que ir pra cima, apresentar a proposta, convencer logo os russos, porque senão vai ficar sem o Nino. E a gente já viu, se for pra continuar com essa zaga aí, né, o Thiago Silva sofrendo ao lado de Ignácio, de Freitas, Thiago Santos, não dá, não dá. O Fluminense precisa trazer um zagueiro que passe confiança, um zagueiro de qualidade, como é o caso do Nino, para jogar ao lado do Thiago Silva. O Thiago Silva merece terminar a carreira dele com um bom companheiro de zaga. E eu espero que esse jogador seja o Nino. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias.
Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. Você já sabe, a gente está chegando para atualizar a torcida tricolor e trazer também a nossa opinião. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário com o nome da cidade de onde você nos acompanha. Abraços para Amanda de Oliveira Paulo, para o Marcos Francisco Gomes Oliveira, o Hermenegildo Amâncio Quaresma Filho e também o Walter Nunes Câmara, que contribuíram com a nossa caixinha de Natal aqui no canal Ligados no Flu. Você que quiser contribuir também, nosso QR Code da nossa chave Pix está aí na tela. Abraço para Amanda, para o Marcos, para o Hermenegildo e para o Walter, todos que colaboraram e ajudaram com o nosso final de ano, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, olha só, uma das esperanças do Fluminense para o jogo de amanhã contra o Vasco é o Lúcio Acosta, que é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, que é jogador que gosta desse tipo de jogo grande, né? E que na hora da decisão, esse tipo de jogador cresce muito. Então é um jogador que a gente tem muita esperança de que ele possa decidir a favor do Fluminense essa partida deste domingo. E ele deu uma entrevista essa semana exclusiva para a Aline Nastari na TNT Sport, e ele revelou que é torcedor do Boca, inclusive foi formado na base do Boca, e disse que sofreu, tá? Com a vitória do Fluminense na final da Libertadores de 2023. Então vamos pegar esse recorte do Lúcio Acosta falando para a Aline Nastari na TNT sobre o fato dele torcer pro Boca, né, e ter sofrido com o título do Fluminense em 2023. Vamos ouvir o Lúcio Acosta. O histórico recente do Fluminense na Libertadores da América, de alguma forma, foi alguma coisa que te motivou a vir? Tô te perguntando isso, porque no início do ano, todos os outros gringos que chegaram falavam isso, assim, de alguma forma. Falavam, não, eu vi o Fluminense na Libertadores, eu vi o Fluminense na Libertadores. Sí, sí. Me tocó verlo y, más que claro, soy torcedor de Boca. Me tocó sufrirlo a Fluminense en el 2023 y todo fue una motivación para venir. Lo último acontecido que fue en el Mundial de Clubes también fue una gran motivación. Todos los objetivos que el equipo y que el club tenía, entonces... Você sofreu em 23, então? Sufrí. Pero bueno, hoy estamos de este lado y espero tener más felicidades de esto. Pois é, agora ele tá do outro lado, né? Agora ele tá do lado do Fluminense. Espera viver, né, também uma felicidade dessa. E a gente também, Lúcio. A gente também, né? É uma oportunidade para vocês, jogadores, colocarem o seu nome na história do clube. E a forma que existe para você eternizar o seu nome na história do clube é ganhando o título, e ganhando o título importante, e essa Copa do Brasil. Ganhar uma Copa do Brasil depois de 18 anos certamente vai ficar na memória, na história, né, do Fluminense, na memória de todo torcedor. Então a gente também quer viver essa alegria. Quem voltou a treinar ontem com o restante do elenco foi Germancano, jogador que vinha se recuperando de uma lesão no joelho e ontem reapareceu na atividade lá no CT Carlos Castilho. Foi um treinamento apenas para aqueles jogadores que não foram a campo ou que atuaram alguns minutos, e o Cano estava entre eles. Aqui, ó, até aqui só jogador que não jogou, ó. O Lavega, Bernal, Otávio, Lima... aliás, jogadores assim com um futuro incerto, né, em 2025. Guga, que, né, supostamente tem um interesse aí do Grêmio pelo Guga. E repare quem tá treinando aqui, gente, que atrás aqui, ó, atrás do Guga aqui, ó, é o Igor Rabelo. Não pode jogar a Copa do Brasil, mas continua treinando normalmente. Achei que o Fluminense talvez fosse dar férias pro Igor Rabelo, mas não. Tá treinando normalmente, porque não pode jogar, então, né? Mas está treinando normalmente. Está aqui o Lescano, que é outro com futuro indefinido. Ganso. Está aqui o Santi Moreno, que nunca mais foi relacionado pelo Zubeldia. É outro que a gente também não sabe o que vai acontecer no ano que vem. E está aqui o Germancano, ó, que treinou com bola ontem, participou da atividade. E existe a expectativa, a esperança de que o Cano possa entrar em campo ou pelo menos ser relacionado. De novo aqui a imagem do Cano. Tá? E aí fica, e o Igor Rabelo aqui também, agora dá pra ver direitinho, né? Fica a expectativa pra saber se o Cano vai ser relacionado ou não. Eu acho improvável, tá? Eu acho improvável. Porque ele não joga há mais de um mês, gente.
Então, assim, o cara voltou a treinar ontem. Se o Fluminense for pra final, talvez o Cano possa ser relacionado. Mas amanhã, eu acho improvável, tá? Sinceramente, eu acho improvável. E tá aqui, ó, em destaque, o Canóbio, que volta ao time nesse jogo de amanhã. Fez muita falta. Fez muita falta. Ali na recomposição, na hora de contra-atacar, de fazer a transição, fez muita falta. E John Kennedy, que é um jogador que a torcida tá pedindo. Mesmo o John Kennedy, né, não estando em grande fase, o Everaldo também não tá. Então, entre o Everaldo em má fase e o John Kennedy em má fase, eu ainda prefiro o John Kennedy. Né? Já que é para escalar alguém que tá em má fase, né? Porque o Everaldo não faz um gol há 4 meses. Então, entre Everaldo e John Kennedy, eu sou mais escalar o John Kennedy. Então, essas as imagens. Tá aqui o Riquelme, né? Outro que poderia ter oportunidade, não tem. São as imagens do treino de ontem, do CT Carlos Castilho. E hoje, sábado, o técnico Luiz Ubeldia vai ter a oportunidade de comandar a última atividade, o último treinamento antes dessa decisão. Taticamente falando, gente, é muito pouco tempo, né, para o Zubeldia mudar alguma coisa. Mas ele pode mudar algumas peças, né? O Ignacio no lugar do Freitas, o Hércules no lugar do Nonato, o JK no lugar do Everaldo. Se não der certo, pelo menos ele vai ter tentado. Se não der certo, ele vai poder chegar na coletiva e falar assim, olha, eu fiz o que o torcedor queria, eu fiz o que o torcedor pediu. Infelizmente, não deu. Mas, gente, acho improvável. Eu acho bem improvável que ele mude assim, né, tantas peças. O Canóbio vai voltar, né, ao time. Então já é uma mudança, porque o Soteldo, né, ele, além de ser reserva, o Soteldo não der dúvida pro jogo. Então o Canóbio volta, é titular absoluto ali, né, no ataque do Fluminense. O Hércules, aí eu acho que pode ter mudança, né, o Hércules no lugar do Nonato, mas tirar o Everaldo, tirar o Freitas, eu acho improvável. Não vou falar duvido, mas acho improvável, apesar da pressão externa. Porque tudo quanto é rede social, tudo quanto é perfil, você vê, é unanimidade. É unanimidade. Todo mundo, né, pedindo a barração do Freitas e do Everaldo. Mas eu acho improvável, tá? Eu acho que talvez o Hércules no lugar do Nonato, pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça. Mas também não tenho como dar certeza não, tá? Agora, o fato é o seguinte, né, gente? O Zubeldia amanhã, ele tem a chance de levar o Fluminense a uma final de Copa do Brasil depois de 18 anos. De uma vez foi lá em 2007, que a gente chega naquela decisão contra o Figueirense. De lá pra cá, o Fluminense bateu na trave 2 vezes. Teve na semifinal em 2015 contra o Palmeiras e teve na semifinal contra o Corinthians em 2022. Então, é mais uma chance que o Fluminense tem para estar numa final de Copa do Brasil. Agora, não é só o Zubeldia que precisa entender que ele tem a chance de botar o nome dele na história, né, conquistando um título pelo Fluminense. Os jogadores também. Porque decisão, gente, decisão a gente joga. Porque decisão, gente, decisão não se joga. Decisão você vai lá e ganha. É assim que o jogador grande faz. Ele vai lá e vence. Ele vai lá e conquista. É assim que o grande jogador se comporta numa decisão. Aquele lance do Ryan, aos 49 do segundo tempo, que pega a bola, sai driblando todo mundo. O Ganso levanta a mão, né? Deixa o cara passar. O Ganso, né, não quis dividir bola com o Ryan. Um vai e não faz a falta, o outro fica olhando. Não. Meu amigo, você imagina esse lance do Ryan, se fosse com o Felipe Melo, se fosse com o Fred, se fosse com o Gum, se fosse com o Jandir, se fosse o Vica. Vocês acham que o Ryan tinha passado? Vocês acham que o Ryan tinha passado? Mas não tinha passado nunca. E eu tô falando aqui, gente, é sobre parar a jogada, tá? Pra deixar bem claro. Parar a jogada, falta tática, né? Pra parar o lance. É ficar na frente da bola, não deixar o cara bater a falta rápido. O jogador tem que ter essa malícia, tem que ter essa maldade. O jogo tá acabando. Eu não posso deixar esse cara sair costurando aqui na minha intermediária. Pera aí. Vamos parar a jogada.
O Ganso não tinha cartão amarelo. O Ganso deixa o cara passar. O Ganso levanta o braço. Assim como o Canóbio levantou o braço, deixou o jogador do Lanús passar naquele jogo das quartas de final da Sul-Americana. Aí o cara cruza e saiu o gol do Lanús. O Canóbio ficou olhando. O Canóbio deixou a bola passar. Então, e o Ganso agora deixou o Ryan passar. Não pode, cara. Não pode. Esse tipo de jogo, você tem que entender o seguinte. Só um vai ganhar. Um vai sair perdedor, eliminado. O outro vai entrar de férias. Então, esse time que vai continuar com chance de ser campeão tem que ser o Fluminense. E o jogador precisa entender isso. Porque se o jogador estiver mais preocupado com férias do que em levantar taça, então não pode ser jogador de futebol. Não pode ser jogador de futebol. Porque férias, meu amigo, ele tira daqui a uma semana. Férias ele pode tirar daqui a uma semana. Daqui a uma semaninha ele pode entrar de férias. Imagina, entra de férias com a gorda de uma premiação no bolso, né? E vai curtir a vida aí por 15 dias, 20 dias, né? Não sei quando que o Fluminense volta a treinar no ano que vem. Mas vai curtir a vida. Mas daqui a uma semana, jogador que tá pensando em sair de férias amanhã não pode ser jogador de futebol. Jogador que disputa decisão, ele tem sempre que ter essa vontade, essa gana, essa sede pela vitória, a sede pelo título. Sede por ganhar, por levantar a taça. Os caras ganham muita grana, ganham em dia, tem todo o luxo, todo o conforto do mundo. Então tem que entrar em campo sabendo que estão ali representando milhões de torcedores. Estão representando uma instituição centenária que tem uma camisa pesadíssima. Então o jogador tem que ter essa noção. Não tem que ficar preocupado com férias. Amanhã, gente, é jogo para quem pensa grande. Jogo para quem quer colocar nome na história do clube. Jogador que tá preocupado com férias não pode ser jogador de futebol. E eu espero que todos os jogadores do Fluminense estejam amanhã com a cabeça no título. Pensando em taça, pensando em ser campeão no domingo que vem. Porque ser campeão dentro do Maracanã, a gente sabe o sabor que tem. Então os jogadores têm que entender isso. Porque se não tiver com esse pensamento, pode procurar outro rumo. No mais é isso, gente. Bom sábado a todos. Mais tarde a gente volta com mais informação pra você aqui no canal Ligados no Flu. Até mais.